Vamos lá. Vamos lá. Boa noite a todos que estão aqui, tanto pelo Zoom quanto pelo Instagram e também no YouTube. Uma alegria, né, poder, como eu disse, comemorar o meu mês de aniversário de uma forma de partilha mesmo, né? Então, hoje eu vou fazer uma apresentação minha de uma maneira um pouco diferente. Normalmente eu sempre começo, né, falando, claro, assim, né, que eu vou falar quem eu sou. Mas eu sou a Cleida, né? Eu sou a quarta filha de 5 irmãos, nós somos 3 vivos. Sou uma gêmea evanescente. O que significa uma gêmea evanescente? É aquela que continuou, né, no desenvolvimento ali no útero, né, da mãe. Então, isso para mim tem um peso, né, assim, até pouco tempo tinha um peso muito grande. Hoje já de uma forma bem diferente, né? Meus pacientes aqui, né, no Instagram. Então, eu sou a filha, né, do Manuel e da Conceição, e sou cirurgiã dentista, e sou consteladora familiar também, né? Então, eu acho que um dos papéis mais importantes no contexto, assim, quando a gente vai fazendo aniversário, é a gente poder ser quem a gente é. As várias formas que a gente tem de servir a vida, de estar na vida, de ser presente com coerência de quem a gente realmente é, né? Então, hoje, o que eu trouxe aqui foi esse tema, até uma das meninas, né, obrigada, Vanessa, obrigada. As meninas no grupo, elas comentaram comigo, né, a respeito de um tema, e uma colocou que estava com muita dificuldade, né, com muita procrastinação, com muita falta de ação. E na hora eu decidi, falei, nossa, é esse o tema, né, do nosso próximo encontro, que é merecimento. Então, o que eu trouxe aqui, né, para a gente hoje é esse merecimento, desbloqueando caminhos para o mais. Então, hoje nós vamos falar sobre o merecimento, as barreiras invisíveis que nos impedem de avançar e como que nós podemos desbloquear esses caminhos para conquistar o que realmente é nosso de direito, que é o nosso eu verdadeiro, a nossa própria identidade. Então, antes da gente começar aqui, né, as pessoas que estão no Zoom, que a gente faz esse grupo fechado, a gente sempre, né, intenciona o porquê que nós estamos presentes nesse momento, né? O que chamou a atenção da gente? E aí, então, a gente vai procurar, né, fechar os nossos olhos, relaxar, né, respirar profundamente, para que a gente consiga, então, à medida que eu for falando, que eu for explicando aqui, né, o que é esse merecimento de acordo com as constelações familiares, vocês irem indo tendo, né, aqueles insights, aquelas luzinhas, né, que clareiam a nossa vida, que desvendam, né, esses véus que nada mais são do que a nossa falta de consciência mesmo, de conhecimento. Porque quando a gente sabe, a gente tem o conhecimento, e esse conhecimento a gente pode aplicar, a gente está, então, em presença na vida, aceitando a vida exatamente como ela é, como ela nos apresenta, né? Então, vamos intencionar aqui o porquê
que a gente quer saber, né, desses pequenos momentos que nós estamos aqui. Qual é essa questão que sempre ronda a gente, né, sobre o merecimento. Então, vocês sintam-se à vontade para perguntar, tanto as pessoas do Instagram, quanto as pessoas que estão aqui, né, no Zoom, podem levantar a mão, podem me interromper, tá? Podem interagir, viu? E eu já deixo, né, aqui com vocês, assim, realmente essa alegria, né, de poder estarmos juntos aqui. Então, vamos seguindo aqui. Primeiramente, deixa eu só ver aqui que o negócio travou, gente. Ai, ai, ai. Então, vamos. Isso. Então, primeiramente, a gente entender, né, o que é merecimento. Então, esse é um dos nossos tópicos no nosso encontro de hoje. Como essa procrastinação, essa falta de ação, né, e o que são lealdades invisíveis, podem, né, estar sabotando a nossa jornada, o nosso caminho. E por que às vezes nós sentimos que nós não merecemos o sucesso, a felicidade, a prosperidade, né? Então, tudo isso nós vamos falar aqui hoje. Então, nas constelações familiares, o merecimento, gente, ele está relacionado à ideia de que cada pessoa tem o direito de receber o que é justo, o que é adequado às suas ações, sentimentos e às suas próprias necessidades. O merecimento, ele não é algo, né, que se conquista por esforço ou por mérito de uma forma isolada. Quer dizer, eu me esforcei para estudar, eu me esforço para trabalhar e como consequência eu vou conseguir tal coisa. Não. Na constelação, né, essa consequência natural, ela se dá pelo reconhecimento e a aceitação do próprio lugar na família e na vida. Então, quem estava aqui no início, né, viu eu falando que eu sou a quarta filha, né, de 5 filhos, sendo 3 vivos, né? Então, Oh, bosta. Maridinho? quando a gente vai entendendo, né, o nosso lugar, ocupando o nosso lugar, isso é o reconhecimento. Então, esse merecimento, né, ele está ligado a esse reconhecimento do valor que cada indivíduo tem dentro do sistema familiar. Então, promove então um senso de justiça, de respeito e de equilíbrio emocional. Nas constelações familiares, a gente vê muito, né? Aquilo que está em desordem chama a atenção para que haja um equilíbrio. Então, quando há, né, essas dificuldades relacionadas ao merecimento, muitas vezes pode estar ligado às questões de pertencimento. Tem alguém com o microfone aberto. Pode estar ligado às questões de pertencimento, né? A essa aceitação ou a próprias dinâmicas familiares que influenciam essa percepção de que se é digno de amor, de cuidado e de reconhecimento. E aí eu estou falando aqui, com certeza tem alguém pensando, né? Lembrando, nossa, às vezes eu me sinto assim. Isso é natural. Por quê? Porque às vezes nós estamos fora do lugar, né? Então, o merecimento, em resumo, o que é? Ele está profundamente ligado ao reconhecimento do seu lugar e do seu valor no sistema familiar. Então, quando uma pessoa ela sente que ela não merece algo, né? Ela pode, né? Por que isso acontece? Porque isso pode estar relacionado a sentimentos de culpa, de vergonha ou de não pertencimento mesmo completamente ao seu núcleo familiar. E o que é o núcleo familiar, gente? Sou eu, o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. E o sistema familiar são os meus avós, os meus bisavós, toda aquela ancestralidade, né, que nos trouxe até aqui. Então, quando alguém sente que não foi reconhecido ou valorizado por seus esforços, aí ele não se sente merecedor. Merecedor. Quando essas dinâmicas familiares, né, acontecem de exclusão, né, porque
marginalizam em toda a família, né? Em todas as nossas famílias, existe algum membro da família que acredita, né? Que não são dignos de amor, que não fizeram boas coisas na vida, né? Na nossa família, se a gente for olhar lá para a nossa ancestralidade, existem várias coisas ocultas, né? E que são colocadas ali debaixo, né, do tapete, por quê? Porque dói muito. Então, isso é uma maneira de excluir, de exclusão, tá? Então, quando não... E por outro lado, né, me lembrando aqui, quando há esse reconhecimento, essa aceitação do seu lugar na família, então a pessoa, ela tende a se sentir mais merecedora de coisas boas, de amor, de sucesso e de felicidade. Então, o que a constelação familiar faz? Ela busca, né, justamente equilibrar essas dinâmicas, ajudando a pessoa a reconhecer o seu valor e se sentir merecedora de tudo que a vida tem a oferecer, né? Sem culpa ou sem ressentimento, tá? Algumas pessoas, né, falam muito sobre procrastinação. Então, o que é a procrastinação? Pode ser mesmo, né, uma questão porque as pessoas não sabem o que elas querem. Pode ser, pode ser. Mas em muitas situações, é porque a procrastinação ela está ligada quando você não está, né, vivendo a sua própria história. Você está vivendo o sonho dos outros. E aí você vai falar assim, sonho de quem, né? Você já parou para pensar por que você escolheu a profissão que você, né, desenvolve? Você já parou para pensar por que você se casou, por que você está num relacionamento, por que você está num trabalho, entendeu? Então, a pessoa vai passando a incorporar projetos dos outros, né? E vão vivendo, né, para tentar se igualar nas idealizações daquilo que o outro vive. Hoje a gente abre o Instagram, né? E se a gente não vigia, o que acontece? A gente passa a viver a vida do outro, a se comparar. E isso leva ao quê? A falta de pertencimento de si mesmo. A falta de enraizamento, né, que a gente fala muito nas constelações familiares, da sua própria história, da sua própria identidade, da sua realidade. Né? A gente dar valor a realmente a nossa história como ela é, onde a gente trabalhou, onde a gente estudou, os relacionamentos que nós tivemos, tudo que fez, né, com que nós chegássemos até aqui, tá? Então, qual é, né, o grande X da questão quando a gente fala de merecimento e de procrastinação? É olhar para aquilo que realmente faz sentido para nós. O compromisso que nós temos que ter conosco mesmos. Se a gente começa uma coisa e logo a gente perde o interesse, a gente perde o foco, perde a força, né? Isso é falta de reconhecimento que está ligado ao merecimento e à procrastinação que a gente acha que é só deixar para depois, né? Não, eu nunca termino o que eu faço. Ah, eu sempre deixo para depois. Tá, mas onde é que está a raiz de tudo isso? Então, a constelação familiar, ela faz isso com a gente. Olhar para a origem das coisas que estão nos acontecendo. Então, qual é a pergunta? Né? É quase a pergunta de sempre. Onde está o seu coração? O que faz vibrar o seu coração de você ter um projeto, de você ter um trabalho, de você ter um sonho, de você fazer aquilo que você faz? Qual é? Qual é? Qual é, né, que bate, né, o seu coração? Tudo isso tem a ver com sucesso, tudo isso tem a ver com felicidade, tudo isso tem a ver com reconhecimento. Reconhecimento de si mesmo, reconhecimento dos seus pais, reconhecimento da sua história, reconhecimento da sua ancestralidade como um todo, tá?
E onde é que entra, então, gente, as lealdades invisíveis? Né? O que é isso que a constelação fala de lealdade invisível? Lealdade invisível é a forma como nós nos conectamos com a nossa ancestralidade. São os vínculos que eles podem nos levar para o mais ou para o menos. Então, vocês estão conseguindo pegar aí tudo isso que fala de reconhecimento, merecimento, procrastinação, né? Que não tem muito a ver com o nosso esforço, mas tem a ver com eu, primeiro, me reconhecer, primeiro, dar um lugar para mim, né, de pertencimento, de enraizamento daquilo que eu sou, daquilo que eu penso, dos meus valores, né, para depois as coisas chegarem até mim. Então, a constelação familiar, né, é essa filosofia sistêmica que nos faz compreender os vínculos que nós estabelecemos com a nossa família de origem, o sistema, né, que é esse que eu disse para vocês, que é o núcleo familiar. E cada filho, né, se conecta aos pais, aos avós e aos demais ancestrais. Então, isso vai servir para quê? Para nos dar força, né? E essa força é uma herança, né, de tudo aquilo que diz respeito à nossa ancestralidade. Não só a herança biológica, através dos genes, né, que todos nós trazemos da nossa biologia, mas também os efeitos, né, da epigenética, ou seja, de como é que eu vivo dentro de um contexto, dentro de uma história, né, que a gente traz aí heranças transgeracionais, né, de várias coisas. Tem coisas que nos acontecem e fala, poxa, mas isso parece que não é meu, né? E aí você vai saber da sua história, por isso que é importante, gente, a gente saber da nossa árvore genealógica, né? Quem era meu avô, quem era minha avó, o que a minha avó fazia? Será que eu me identifico com ela? Né? Quais são as características que me levam para o mais, que são esse pulso de vida, ou que me paralisam, né? Que a gente fala na constelação familiar, de me, me faz esse olhar de olhar para a morte, tá? Então, por essas lealdades invisíveis, esses vínculos de amor, né, e essas questões ocultas ao nosso sistema, né, aquilo que foi vivido, aos sonhos, né, que foram vários sonhos que foram realizados, outros que não foram realizados, dramas, alegrias, essas circunstâncias dolorosas, né, difíceis que todas as famílias têm, né? Então, cada um vai se conectar a esses ancestrais por esse vínculo de amor profundo, profundo, que pode levar, então, para o mais ou para o menos. O que o mais faz? Né? O que é isso que tanto eu falo, né, aqui? Há algo que me leve para o mais. É aquilo que expande, aquilo que constrói, que deixa legado, que deixa histórias, né, boas histórias. E o que é o menos? É aquilo que contrai, que emaranha, ou seja, a procrastinação, a falta de ação, né? A essa desmotivação, a reclamação, a queixa. Então, tudo aquilo que paralisa a gente, algo então pode estar emaranhado. E aí, então, né, nas constelações familiares, que nós chamamos, né, isso de lealdades invisíveis, esses vínculos de amor cego, né, aos nossos ancestrais, isso então vai se refletir, né, nos descendentes que vão repetir esses destinos, esses dramas, sofrimentos, essas experiências vividas por esses ancestrais. Quando? Como é que isso acontece? É claro, gente, que é de uma forma inconsciente. Por quê? Porque nós somos ligados por leis, né? E eu vou falar daqui a pouquinho aqui sobre o pertencimento. Então, é esse vínculo, né, de amor cego, profundo, é que eu quero trazer todos para mim. Como? Quando não há honra, quando não há respeito, reconhecimento, valorização, né, daqueles que vieram antes. Cada família, então, recebe, né, uma gama de sacrifícios. Percebam a história da família de vocês. Percebam, eu estou aqui falando, vai lembrando
vai lembrando, né? Os sofrimentos, as vivências, as guerras. Quantos de nós, né, viemos de migrações? Pensa, essas pessoas atravessarem o oceano para chegar aqui, né? As histórias de vida, de morte, os abortos. Mais uma vez eu vou lembrar, né? No início aqui eu disse, eu sou uma gêmea evanescente, aquela que desenvolveu, ou seja, tinha um irmão ali junto comigo, né? No útero, na gestação, e ele não desenvolveu. Quantas coisas, né, isso traz na minha vida e que eu posso transformar por vínculo de amor. Então, pode ser um amor que me leve para o mais, ao invés de um amor que me emaranhe, né, que me deixe ali no menos. Né? Como essa forma de exclusão, nós temos uma tendência a excluir aquilo que foi dolorido, aquilo que foi sofrido, né? Aquilo que foi percebido que não era de valor, né? Porque morreram, ou porque fizeram algo que não foi bom. Lembre da sua história, na sua família, né? Aqueles que tiveram um destino difícil, que a gente não sabe o que aconteceu, que todo mundo esconde, né? Que fica ali, não, ninguém pode falar, ninguém pode falar. Então, esse oculto, ele passa então a ser partilhado pelos descendentes. Como? Por essa conexão pelo coração, né? Como se a gente tivesse um Wi-Fi, né? E hoje a gente entende muito bem disso, que tudo é energia. Nós nos conectamos uns com os outros pela vibração, pela energia, né? Por esse inconsciente, aquilo que está no oculto, né? Que está lá no inconsciente para ele vir da clareza e para que a gente possa entender a nossa vida, contextualizar onde é que nós estamos no nosso lugar, né? No aqui e no agora. Então, essas lealdades, elas se dão muito por sintomas, né? Quantos sintomas, né? Sentimentos crônicos, depressão, câncer, né? Várias outras doenças que elas se dão por esse vínculo com esse antepassado, né? Que deixou de ser visto, que deixou de viver, né? Então, vai levando para os descendentes a repetirem destinos difíceis, destinos difíceis, né? Por quê? Da mesma forma daqueles que vieram antes. Então, pela lei sistêmica do pertencimento, o que diz essa lei? Ontem mesmo, numa consulta, né, de odontologia, uma gente conversando e entrou no assunto de constelação familiar. E aí, então, eu falei para ela, olha, quando a gente tem a visão sistêmica, tudo muda na nossa vida. Porque essas três leis, né, que nos falam, que é o pertencimento, ou que é aquilo que todos pertencem e não pode ser excluído. A hierarquia de quem veio antes, né, tem precedência de quem veio depois. E isso é em tudo, gente, não é só na família, não. O seu trabalho que você teve antes, o seu relacionamento que você teve antes, a casa que você teve antes, tudo isso tem que ter um lugar, tem que ter um lugar de reconhecimento. Falar, isso fez parte de mim, isso faz parte da minha história, né? E o equilíbrio. Então, o pertencimento, né? Ele vem falar para nós o quê? Que quando há essa exclusão, alguém vai ser representado por um descendente, por um vínculo de amor cego. Esse amor cego é aquele amor que contrai, é aquele amor que emaranha a gente, porque a gente não está dando lugar para aquela história, porque a gente não está dando atenção, valor que merece aquela história, aquela pessoa, né? E aí então tem dificuldade de levar a vida adiante. Quantas pessoas estão vivendo hoje com esse sentimento, com esse sintoma, com dificuldade de levar a vida adiante, né? Com procrastinação, começa uma coisa, não termina, não tem foco, não tem alegria, não tem entusiasmo, não tem criatividade, né? São sentimentos, né, de não ter um lugar na vida,
quantos jovens, não só jovens, né? Pessoas idosas hoje, que não têm esse sentimento de pertencer a lugar nenhum. Pode ser, então, o quê? Um sintoma da falta do pertencimento, da exclusão, e que faz com que a gente não sinta merecedor de viver, merecedor de um trabalho, merecedor de um relacionamento saudável, merecedor de uma vida plena. E como é que é viver uma vida plena? É uma vida sem problemas? É uma vida com tudo colorido? Não. É uma vida onde a gente possa ser quem nós realmente somos, de sermos livres para escolher, responsáveis pelas nossas escolhas, de fazermos algo, né, que nos preencha, que faça sentido na nossa vida. Então, esse sentimento crônico de exclusão, né, essas dores, são várias formas de vínculos que muitas vezes, né, nos ligam à nossa ancestralidade por esse amor cego, por essa lealdade invisível. Então, vocês compreenderam o que é essa lealdade invisível? Né? E o que fazer, então? O que fazer? Né? Como que a gente faz para ir para o mais, né? Para a gente expandir, para a gente ter uma condição melhor na nossa vida. Um bom movimento, né, que nos dá lugar na vida, que nos leva para o mais, então, é esse reconhecimento. É esse reconhecimento. É essa honra. O que é honrar? Né? Honrar não é a gente ficar ali, né, cuidando dos nossos pais, cuidando do nosso trabalho, assim como se não desse conta. Honrar é fazer algo a mais, né, com gratidão, com valorização dentro do coração, do nosso coração, dá um lugar de importância. Porque quando eu faço isso, eu libero esse meu fluxo na vida. Esses movimentos de dentro de nós, né, eles vão produzir o quê? Mais vida. Quando eu falo aqui, pode ver, quando eu falo de expansão, de mais, de criar, né, de ser reconhecido, de dar valor, para quem é, para quem é que você tem essa necessidade hoje de sentir reconhecido? É do seu pai? É da sua mãe? Reconheça-se em si mesmo, em si mesmo. Como eu posso ser reconhecida como mulher? Como eu posso ser reconhecida como profissional? Fazendo algo de bom, fazendo algo de bom para mim, para que possa, né, então, produzir efeito nos demais. Como é que eu consigo isso? Olhando para a minha história, reconhecendo quem foi o meu pai, reconhecendo quem é a minha mãe, reconhecendo quem são os meus irmãos, reconhecendo as histórias difíceis da minha família. No último sábado, a minha família teve um encontro, né, familiar, o primeiro encontro da família Tancredo e Rico. Então, para fazer esse encontro, foram muitas reuniões, né, que as pessoas fizeram e tudo. E vieram muitas histórias, histórias que eu não sabia. Então, não me cabe julgar, não me cabe. A história do meu pai, a história da minha mãe, do meu avô, do meu tio, da minha tia, não me cabe julgar. Eles fizeram aquilo que foi possível, enquanto era possível, do jeito que é possível, e está tudo bem. Então, isso é uma forma de reconhecer, isso é uma forma de honrar, isso é uma forma de agradecer e de valorizar, falar, poxa, isso aqui tem um lugar no meu coração, essa é a minha história, né? Então, a gente pode fazer, né, o que um professor meu fala muito, né? Transformar esses vínculos de amor cego em amor que vê, em amor que flui, fazer essas lealdades invisíveis em fidelidades visíveis. Ou seja, eu sendo fiel à minha história e deixando as coisas mais às claras, mais evidentes. Porque aí
esses movimentos, né, de identificação com dor, eles vão ser transformados em movimentos de honra e de fluxo na nossa própria existência. Então, se você, né, hoje está passando por momentos onde você sente que você está fracassada, que você está triste, se você tem algum sintoma de doença, pode ser uma tristeza, pode ser uma depressão, pode ser algo crônico, olha para a sua história e vê o que eu preciso incluir, o que eu preciso reconhecer e dar valor. Eu gosto muito de contar, né, assim, dos atendimentos que eu faço. E recentemente eu atendi uma pessoa e que lá, né, no campo, mostrava que a dor, todo o problema que a pessoa estava vivendo, né, inclusive de perder bens materiais, era o fato de se sentir rejeitada. Então, parece uma coisa simples, mas o que era a história daquela pessoa? Ela foi estudar na casa dos tios, né? E muito nova, ela cuidava da casa, ia para a escola, e o tio, né, com uma maneira de ser ali, né, ele escarrava no chão, né, e ela tinha que limpar. Então parece que isso é um movimento pequeno, mas é um movimento gigantesco. Por quê? Porque quando ela reconhece esse lugar para esse tio e fala, poxa, você tem um lugar no meu coração. Eu estudei, eu estou aqui hoje graças à casa que você me deu, ao abrigo que você me deu. É claro que isso não justifica, né, o abuso, a responsabilidade. Isso ele vai dar conta em algum momento. Mas ela reconhecer isso. E aí ficou assim, né, parecendo, nossa, mas é isso só? Mas a constelação é esse movimento, né? Por quê? Porque quando você reconhece algo que foi difícil para você, que você dá um lugar, você fala, poxa, eu passei isso. E quantas outras coisas eu já não passei? E já superei, já ressignifiquei, já dei lugar. Aí as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer. A pessoa vai tomando o lugar dela, vai falar, opa, aqui não, né? Eu limpei, agora você não pisa aí não, né? A gente começa a se estabelecer no próprio mundo, no próprio lugar. Então, por isso que a constelação familiar fala muito para nós, gente, sobre isso. Ocupar o seu lugar no mundo. Como é que eu vou ocupar o meu lugar se eu não sei a minha história? Se eu não dou lugar para ela bonita ou feia, certa ou errada? Essa é a minha história. Não tem ninguém aqui, né, que é uma família margarina, toda linda e perfeita. Não é. Bert Hellinger já falava, né? O perfeito não existe, o perfeito já morreu. Por quê? Porque ele já chegou no grau máximo dele. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar sempre nesse fluxo de vida, porque senão a gente paralisa, a gente estagna. Nesse fluxo de vida que é qual? Saber o meu lugar, saber o que eu estou entregando para o mundo, o que eu estou entregando para o outro, saber o que eu estou recebendo. Está tendo equilíbrio? Não está? Eu estou reconhecendo, estou dando valor? Aí sim, aí sim, a gente pode merecer, merecer. Por quê? Porque quando eu sei o meu lugar no mundo, olha só, a gente vinha aqui numa noite, né, de terça-feira, abri o Zoom, abri Instagram, abri YouTube. Quantas pessoas olham pra gente e falam, é assim, é assado. E quanto eu falo, não é assim, é assado, e eu sou a Cleida. Essa é a Cleida. Eu dou um lugar para mim mesma. Eu reconheço quem eu sou. E aí sim as coisas podem fluir, as coisas podem
ter uma visão de futuro, um olhar para além. Então, vão pensando aí, gente. Vão pensando. Ah, o sintoma que eu sinto, onde será que está faltando o reconhecimento? Por que eu não sinto sucesso na minha vida? Por que eu não tenho prosperidade na vida? Será que tudo é só o dinheiro? O dinheiro é uma parte importantíssima. Então, conseguem perceber o quanto isso é profundo e o quanto isso vai tirando os véus, né, da nossa inconsciência e trazendo fluxo de vida, né? Então, vamos seguir aqui. Então, quando você deixa, né, de repetir essa dor dos seus antepassados, isso transforma em fluxo de vida. Seus pais, né, quando você olha para os seus pais, para o seu avô e sente, né, para o sofrimento, fica só olhando, coitados deles, né? Nossa, eles passaram por guerras, nossa, eles tiveram que atravessar o continente, né, o oceano, nossa, moravam na roça, mas quando você olha, né, para o sacrifício, para a dor, para o destino difícil, você não pode se mover para o mais. Por quê? Porque para pertencer você tem que ficar preso ali àquele destino difícil, àquela história. Ao passo que quando a gente modifica isso, quando a gente olha para trás, a gente olha lá para a nossa história, como eu dei o exemplo aqui, né, da constelação que eu fiz com a pessoa, né, do tio. Quando você olha para trás, para sua história, dos seus pais, dos seus avós, você vê essa grandeza, a grandeza, né, daqueles que vieram antes, e você diz, tá bom, foi difícil para mim, foi difícil para vocês, eu sei que foi, mas agora, né, eu vou fazer que valha a pena. Eu tomo esse sacrifício, esse destino difícil e levo para um bom destino. Eu dou um bom caminho. Como? Cuidando de nós mesmos. Cuidando de nós mesmos, fazendo melhores escolhas. Todas as vezes, gente, que nós sentimos resistência, é porque a gente vai subir de nível. Todas as vezes. Todas as vezes. Então, como é igual exercício físico, né? Para quem treina aí na academia. Você pensa, agora eu não vou dar conta, não. A hora que você vence aquela resistência, você fala, opa, consegui. Eu elevei o nível. Quando a gente estuda, né? Você estuda, faz um TCC. Opa, eu elevei o meu nível. Então, modificar esses padrões, identificar. Quantas pessoas hoje sentem uma tristeza profunda, que toma remédio e não melhora. O remédio ajuda demais, essencial a medicação. Mas precisa que algo aconteça aqui, ó, aqui no nosso coração, no campo do coração, que é esse campo que guia, que abre caminhos, tá? Que abre caminhos. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão aí, meninas do Zoom? Podem abrir aí aqui no Instagram. Oi, Marília. Oi, Socorro. Querem falar alguma coisa? Podem abrir o microfone. Nada mexeu aí hoje? Conseguiram identificar algum padrão aí que vocês sentem lealdade invisível? Conseguiram? O pessoal que estava aqui na live há mais tempo. Conseguiram identificar algum padrão que repetem? Algum lugar que falta dar, né, para aquele reconhecimento? Que às vezes a gente está falando
de histórias, né, da nossa ancestralidade. E como constelação familiar é olhar para as origens, isso é necessário mesmo, né? Isso é bom, porque é ali que está tudo. Mas olhar para a nossa história, os padrões de relacionamento que nós tivemos, relacionamentos afetivos, relacionamentos de trabalho, os cursos que nós fizemos, as faculdades que nós fizemos, as faculdades que nós deixamos de fazer, os cursos que nós gostaríamos de fazer e não fizemos. Será que isso tem alguma identificação, né, com o sonho não vivido de alguma ancestralidade nossa, ou própria nossa mesmo? Ou própria nossa mesmo. Então, o merecimento, né? Porque se fosse questão de esforço, tenho certeza que tanto aqui no Instagram, quanto quem está aqui, né, já viveu, já se esforçou muito para estar onde está, e está esforçando até hoje. E às vezes não consegue as coisas. Mas por que não consegue? Será que dá, né, para dar lugar à história difícil do nosso pai, da nossa mãe, da nossa avó, sem sentir dó? Quer um emaranhamento maior do que o sentir dó de alguém que hierarquicamente, pela constelação familiar, é maior do que nós? Porque quando nós nascemos, os nossos pais já tinham várias histórias, os nossos avós muito mais histórias ainda. Então, conseguem perceber, né, esse movimento? Como é que fica o corpo de vocês quando fala em sucesso, quando fala em prosperidade? Será? Será que eu posso me considerar uma pessoa de sucesso? Será que eu posso me considerar uma pessoa próspera? Será que eu vivo a minha própria história? Eu faço aquilo que realmente eu escolhi? Ou algo que eu espere reconhecimento do meu pai, da minha mãe, de um tio, de um avô? A profissão, como eu disse, né? Será que você escolheu a profissão que, poxa, essa aqui é a profissão que realmente eu quero? Ou não? Será que é uma, né, só um status? É só, o que é? O que é? Será que você está procrastinando, deixando para depois? Por que você está deixando para depois? Por quê? Por que você está sem ação? Né? Como uma das meninas aqui colocaram no grupo, né? Pediu aí para que falasse sobre isso. Ela falou: olha, eu estou me sentindo muito sem ação, né? Com muita procrastinação. Será que procrastinação é, porque eu sou assim mesmo, sou enrolada mesmo, eu sempre deixo para depois? Então, pensem nisso, né? Eu tenho um grupo, né, no WhatsApp de constelação familiar, onde troco ali ideias, né? Muitos textos, a gente sempre reúne, né? Então, quem quiser entrar, pode entrar. As mentorias, né? Recentemente eu encontrei uma pessoa que fez mentoria comigo e falou: nossa, como essa visão me auxiliou. Hoje eu tomo decisões sempre pensando: eu estou ocupando o meu lugar? Estou fazendo isso para mim? Isso faz sentido para mim? Está tendo equilíbrio o que eu estou fazendo, o que eu estou recebendo? E, normalmente as mentorias, né, elas são de negócios. E aí essa pessoa falou para mim, né? Nossa, e eu fiz, me foi muito útil no meu negócio, mas nas minhas relações também. Hoje eu consigo me posicionar, eu consigo falar sim, eu consigo falar não, eu consigo falar, olha, agora eu não quero falar. Sem dor, sem culpa. Eu consigo levantar e ir embora de algum lugar.
Então, esse reconhecer esse valor é muito importante. É muito importante a gente saber o nosso valor. Quando a gente sente que nada traz entusiasmo para a gente, que nada traz alegria, que a gente sente que está perdendo as coisas, né? Não, nós não estamos perdendo nada. Nada. A gente sempre tem algo. A gente sempre fica com alguma coisa. E é com esse algo, com esse alguma coisa, é que a gente modifica. Isso é o nosso trampolim. Isso é a nossa forma de crescer, de melhorar. De melhorar. Tem uma pessoa aqui no Instagram falando, deixa eu ver. Boa noite, eu tenho de oração, me reúno online, eu sinto falta disso. Né? Então, né, essa falta de estar no meio de pessoas, no meio de mulheres, no meio de homens, essa troca é rica. A gente precisa trocar um com o outro. Quando eu venho aqui, eu trago alguma coisa, mas eu saio muito, 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 muito cheio. Muito, muito cheio. Porque eu reconheço o lugar de cada um, eu sei a importância de cada um que está aqui, que deixou, né, o marido, deixou o filho, deixou de assistir a televisão, deixou de ler o livro para estar aqui. E sei também do meu valor. Então existe uma troca e a gente pode crescer, a gente pode partilhar. E isso é muito bonito. Isso é muito bonito, por quê? Porque nos dá essa força de merecer. Então, pode ser que você começou a assistir a live, que você começou, né, aqui no grupo do Zoom, pensando assim, merecimento, né? O que é merecimento? E agora a gente tem várias nuances do que é merecimento, do que é procrastinação. Será que a vida que eu levo hoje é um vínculo de amor que flui? É um vínculo de amor que expande, que me leva para o mais? Ou é um vínculo de amor cego, que eu acho que eu tenho que ficar sempre me sacrificando, que a vida é muito sofrida, que a vida é cheia de dor? Pensei nisso, tá? Eu vou encerrar agora aqui no Instagram, vou ficar com as meninas aqui no Zoom. É uma alegria mesmo poder. Isso aqui é vencer uma resistência minha, né? Porque eu acho que às vezes assim, exige muito da gente o Instagram, sabe? Exige muito. E hoje eu consegui, né? Então, quer dizer, hoje eu consegui reconhecer o lugar do Instagram, reconhecer as pessoas do Instagram. Hoje eu consegui reconhecer o valor que as redes sociais têm, né? Para que a gente possa se conectar, conhecer outras pessoas, mostrar o meu trabalho, aprender com vocês, tá? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Aproveitem aí, né, o mês de julho, que é o mês do meu aniversário. Vou estar sempre colocando coisas aqui, tá? E vou seguir aqui com vocês então. Beijinho, gente. Fica com Deus. Vou fechar aqui. Ops. Então vamos lá, meninas. Ai, agora eu senti calor. Agora não tá no Instagram, vocês. Ops, agora não tá no Instagram, vocês podem ficar à vontade. E aí, como foi? Acho que eu vou ter que pagar para a Alessandra. Falar, Alessandra, você tem que ir todo o grupo. Que a Alessandra, ela fala, eu não tenho nada para falar. Não, eu tenho.
Então, a primeira pergunta: vocês se sentem merecedoras? Travou. Será que é a minha internet? É a minha internet? Será, gente? Tá travando ou é de vocês? Falem comigo, por favor. Tá travando aí, Ana Paula? Andréia? Não, para mim tá ok, tá tudo certinho. Tá, Tá André? normal, bem. Tá. Então, vamos lá, meninas. Vocês se sentem merecedoras? Quando eu fui falando aqui, vocês conseguiram perceber? Deixa eu tirar aqui. Onde vocês têm dificuldade de reconhecer? Alguém quer fazer algum movimento? Eu encontrei dois pontos assim cruciais, né, que eu já ando trabalhando nisso. A questão de ser controlador, né? E aí, nesse ponto, eu identifiquei a história assim, do meu pai e da minha mãe, né? E vou seguir nesse padrão. Então, falta a questão de merecimento de reconhecer essa história e mudar esse padrão, né? Para algo positivo, né? Um relacionamento positivo, assim, controle total, né? Que não há necessidade disso, né? Então, eu identifiquei isso. Eu ando trabalhando nisso, mas quer dizer, falta esse merecimento, olhar para essa história, né? Abraçar essa história, né? Igual você explicou muito bem aí, né? Que a gente acolhe e olha o lado positivo da história, né? E tem também uma outra questão também que me veio à cabeça, é a questão, assim, da tradição da minha família, né? O meu avô, que era curandeiro, minha mãe, me passou essa história, né? E, assim, eu não dei uma continuidade nisso, né? Esses dois pontos aqui foi mais forte Sim. para trabalhar. Interessante, né, André? Porque assim, o merecimento, então, ele não está ligado ao esforço, né? Ele está ligado a reconhecer, a dar valor, dar um lugar. Então, para a gente ter o nosso lugar, a gente tem que saber o valor do outro, o lugar do outro. E quando a gente tem muita necessidade de controle, essa necessidade de controle está ligada à necessidade de ser vista e de ser reconhecida. Mas consegue perceber que é diferente o ser visto com ser reconhecido. Porque o controle, ele precisa o tempo todo estar em hipervigilância. Ele precisa o tempo todo estar cercando, né? Com estratégia. Porque senão toda hora você fica pensando, mas se eu não fizer assim, vai acontecer assim. Se eu não fizer assim, vai acontecer assim. E quando você, quando a gente, né, vai executar alguma coisa, mas a gente
olha igual você falou, né? Porque traz dessa história do pai e da mãe, do controle. Mas pode ser que era mais uma percepção sua de uma mãe controladora, de um pai mais pacífico não, mais passivo, né? Porque às vezes a mãe era aquela que estava ali em casa com os filhos. Então, ela passa a ser vista como controladora. Mas o pai, ele estava fora, trabalhando, fazendo dinheiro, cuidando das coisas. Então, às vezes, o que era isso, né? Eram tarefas bem definidas dentro do relacionamento. Era o contrário, né? Era o contrário. Ela saía e ele ficava. É bem Ficava. índio, né? Na minha família é assim também. É cheio de índio, né? Então, na família É, de índios, normalmente, né, os homens ficam lá na rede e as mulheres é que saem para caçar. Então, consegue perceber isso é a dinâmica, é a história. E que hoje pode ser diferente. Hoje, às vezes, você trabalha meio período, né? Hoje você tem seu tempo para ficar em casa e que seu marido pode chegar e pode te oferecer algo. E será que você está, né? Como eu sempre brinco, com as mãos estendidas para receber? Não, não posso, né? Porque a gente ainda traz aquilo, né? Ah, não posso confiar no masculino. Ah, tá fazendo isso, o que que ele quer, né? A gente até brinca, né? Essa alma que reza. é, E isso é em tudo, quando a gente ganha um presente, quando a gente ganha um elogio. A gente ganha um elogio e a gente fica, nossa, o que será que essa pessoa quer comigo? Isso é uma forma de controle. Agora, quando eu sei, quando eu reconheço quem eu sou, aí eu falo, poxa, eu mereço esse presente aqui, tá bom, né? E posso falar, não, eu não quero esse presente. Por quê? Porque eu reconheço quem eu sou e mesmo se eu disser não, a pessoa não vai deixar de me amar, ou não vai deixar de ficar perto de mim, ou mesmo que deixe, né? É a história das moedas, né? Lá se vão. Então, esse reconhecimento, ele diz muito, é primeiro a gente, né? Eu tinha muita dificuldade quando eu ia ouvir nos cursos de constelação, quando falava assim, falava para mim assim, Cleida, mas você está esperando reconhecimento de quem? Eu falava assim, gente, mas eu não posso esperar reconhecimento da minha mãe, do meu pai, né? Mas é o quê? Primeiro eu saber, eu estou fazendo para mim ou estou fazendo para o outro? Pelo outro, né? Esse sonho é meu ou esse sonho é para eu mostrar, olha, eu sou essa pessoa aqui. Então, essa consciência que te trouxe aí, André, é claro, né, que você está sempre mexendo com isso, né, do controle. Mas já é um grande passo, porque você vai estabelecendo o seu lugar, né? Quem é você? Onde eu estou no meu contexto familiar? E aí, quando a gente está no nosso contexto familiar, a gente está no contexto de esposa, de mãe, de profissional, de amiga. A gente está vivendo no nosso lugar. E o outro foi qual que você falou? foi essa questão da tradição familiar, né? Que vem Uhum. do meu avô, da minha mãe, que ela me passou, que eu aprendi, né? E ficou estagnado. Sim. Eu acho E, que ficou estagnado, né? e às vezes é o quê, né? Falar hoje assim, ah, eu benzo, né? Ah, como que eu vou ser vista, né? Assim, pode ser lá no fundinho, né? Ou então, ah, não, mas eu não quero benzer igual minha mãe e meu avô, né? Então, assim, são várias. Não precisa ser daquele jeito.
mas com a história deles, o que que você está fazendo? Né? Você pode ensinar um chá, você pode impor as mãos. É. Então é aquilo, né? Eu até hoje comentei, não sei se foi hoje, comentei com a Ana Paula, não sei com alguém. Antes eu tinha uma dificuldade muito grande, né? Como que eu, dentista, vou falar que eu sou consteladora familiar? Porque eu achava que era assim, ó, ou uma coisa ou outra. E aí eu fui fazendo, né? Elaborando isso em mim, reconhecendo, dando valor. Aí hoje eu consigo falar, eu sou dentista e sou consteladora familiar. E sou mãe, e sou dona de casa, e lavo roupa, e passo roupa. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia, né, de que a dentista, né, não faz nada. Mas isso era o quê? Eu que achava. Às vezes você não achava, o outro não achava, mas eu achava. E isso me estagnava, me emaranhava. Por quê? Porque eu ficava na exclusão, na exclusão. Quando você falou aí de curandeiros, né, e tudo, todas, a maioria das famílias, né, goianas, tem essa história, tem essa história. Só que a gente não reconhece, a gente não reconhece. E só para te lembrar, André, acho que foi em 2020, 2021, bem na pandemia, uma moça conhecida, ela estava fazendo um trabalho na Universidade Federal de Curandeiras, PNZD. E aí uma pessoa falou para ela, né, de mim. E eu falei para ela assim, mas eu não sou curandeira nem benzedeira. Ela, não, mas é porque eu sei, que fiquei sabendo, né, que você é espírita. Então, eu queria que você falasse sobre o passe. Eu falei, ah, tudo bem, sobre o passe eu falo. O que que aconteceu? Ela fez o livro, publicou o livro, e lá o nome do livro, o título, eu acho que é Benzedeiras de Goiás. E saiu no Popular, e saiu na televisão, e quem saiu? Eu. E eu peguei e falei, meu Deus do céu, né? O que que o povo vai achar? Aí um primo meu, ele é até promotor de justiça, ele falou, Cleida, você não deu importância para aquilo lá não, né? Eu falei, não, no primeiro momento eu dei, né? Porque uma pessoa me ligou, o outro me ligou, e assim, eu falei, porque o meu receio é, eu não sou benzedeira, eu sou espírita e dou passe. Não tinha problema eu falar que eu era espírita que dava passe. Aí eu falei, mas benzedeira, né? E aí tinha aquele monte, tem lá o livro, eu tenho, depois eu mostro pra vocês. Aquele monte de benzedeira. Aí eu falei, gente, então isso foi em 2021, nós estamos em 2025. Então, quer dizer, esse reconhecimento começou lá, de uma forma inconsciente comigo. Eu falei, tá tudo bem. Eu não sou benzedeira. Porque eu achei o quê? Que eu estivesse até tomando o lugar de outras pessoas. Porque eu falei, gente, o livro era de benzedeira. Vai uma lá que não é, né? Eu sou passista. Então, isso, eu acho que se eu tivesse trabalhado como exclusão, teria me gerado algum transtorno. Porque saiu no popular, saiu na televisão. Se o paciente chegava lá no consultório e falou, doutor, eu te vi na televisão. Aí meu coração falava, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus. Quem que você viu? Não, doutor, eu vi, mas eu sei que você é espírita, que você não é benzedeira, né? Então, assim, é dar esse lugar, é dar esse lugar. E aí, consegue perceber, André, que com essa fala sua, você consegue elaborar, né, um caminho de ir para o mais, porque você não se emaranha. Né? Nossa, Deus me livre, não quero ser benzedeira igual minha mãe, não. Ficar recebendo aquele povo lá em casa. Porque benzedeira é Hoje, assim, né? hoje não cabe mais, né? Essa questão de, é, de benzer, de garrafada, porque até hoje é até perigoso, né? Algum processo judicial.
uma coisa assim, né? Mas igual você falou, quer dizer, o mais é olhar, reconhecer, né? E fazer alguma coisa diferente, né? É, por exemplo, trabalhar como passista, ou sei lá, fazer alguma coisa nessa área holística também, né? Para ajudar as pessoas, até inclusive fazer Ho'oponopono, né? Isso. Para limpar, né? Algum tipo de doença igual câncer que eu já dei, né? Passei por E que isso. você sabe o quanto que isso foi valioso, Então, né? assim, no meu dia a dia eu já ajudo as pessoas. Eu ensino uma oração, eu ensino, né? Passo para as pessoas também a questão do Ho'oponopono, né? Da constelação, né? Então, assim, no meu dia a dia eu já faço isso, né? Uhum. Agora, só o que estava faltando era isso, reconhecer e conectar alguma coisa ao mais. Eu acho que é isso. Fácil, não é, André? É, Não, mas não é fácil. Agora você já consegue se posicionar. Porque ontem eu até conversei com a Marília, né, lá no consultório. Ela falou: eu fiz uma constelação e esse eu não consegui, né? Por quê? Porque às vezes é tanta informação, que o corpo parece que não processa aquilo tudo. E que vai depender mesmo de um tempo, né? Vai demorar um pouquinho. Aí, à medida que você vai olhando, que você vai escutando, né? Escuta aqui a gente, escuta outros, fala, opa, é isso aqui, né? Opa, o caminho é esse, né? uhum, Então, é, isso é constelar. Não necessariamente a gente precisa de uma constelação, né? Às vezes eu estou conversando com o paciente, às vezes eu estou conversando com a Ana Paula no consultório, às vezes eu estou conversando com alguém e eu falo, nossa, estou constelando, né? Porque você vê o campo é, movimentando ali, a pessoa vai expandindo a consciência, você vai lá, exato. toca em alguma coisa. Então, constelar, a gente pode constelar o tempo todo na nossa vida, né? Porque a gente vai estar sempre colocando essas ordens, né? Essas ordens do amor, Reorganizar. e isso reorganizando. Uhum. Alguém quer falar mais alguma coisa? Uhum. Obrigada, André. Socorro tá caladinha, Marília. Vamos fazer um exercício aqui então para a gente encerrar? Pode ser? Vou pegar aqui. Vou pegar os bonequinhos e vou colocar eles aqui na minha mão, assim, acho que dá para todo mundo ver, né? Aqui, gente. Só eu sentir. Fechem os olhos um pouquinho. Procurem trazer aí para o campo de vocês, que trouxe vocês aqui hoje. Onde é que está, né? Assim, essa questão do merecimento, do reconhecimento. Que precisa ser feito? Para onde olhar? Para conseguirem ir para o mais? Para estarem no lugar de vocês, ocupando o lugar de vocês, a história de vocês. Procurem sentir atrás de vocês o pai e a mãe, como é essa sensação do pai e da mãe atrás de vocês com as mãos sobre os ombros. Se traz alívio, se traz força, se traz medo.
Deixem-se sentir aí essa energia da ancestralidade de vocês. E aí, quando vocês estiverem bem seguras, prontas, vocês vão abrir os olhos e olhar para esse boneco aqui e perceber qual é a sensação que vem. Conseguiram fazer? Agora, olhem para esse aqui. Esse branco aqui é o que precisa reconhecer. E esse aqui é como fazer. Conseguiram fazer? Fez sentido? O que precisa fazer e como fazer? Alguém tem dúvida? Quer colocar em roda? Eu senti, quando você pôs esse branquinho, eu senti um mal-estar, sabe? A garganta apertando, o estômago assim, vai solar, assim, pesado. Aí quando você pôs o outro verdinho, aí aliviou. Só senti essa reação no organismo, só no corpo. Tá, e aqui, quando você soube, né, que esse aqui é o que precisa fazer, e esse aqui, como fazer, fez sentido? Fez, né? Porque esse daqui, quer dizer, não Você foi sabe, né? foi muito assim, algo. E esse outro causou alívio, né? Uhum. Esse aqui, então, o que precisa fazer é o que te deu o mal-estar, né? É, Que é o reconhecer, onde precisa reconhecer, tá? E esse aqui te trouxe alívio, então você já sabe. é. Tem algo aqui dentro para ser visto, né? E o Uhum, reconhecer vai trazer alívio. isso. E quando você. Interessante, né? Porque quando eu vi o boneco verde, me deu medo. Uhum. E esse aqui, Ana? E esse aqui, gente? O que que dá? O que que esse aqui causa? O que que esse aqui causa em Esse você? ficou neutro. Ficou neutro.
Não consegui sentir nada. Ficou neutro, indiferente. Para mim também foi indiferença. E você, Ana Paula? Foi acalmando, porque eu tava com o coração apertado, mas foi acalmando. Esse daqui, ó, é o que você... como é que eu vou explicar aqui? Onde você procurar, entendeu? O medo. Marília, o que você viu nesse verde aqui? Eu fiz o contrário da Andrea. No branco eu senti coragem, alegria, vigor, e no verde me deu a sensação de repressão, mal-estar, vontade de chorar. Uhum. E aí você entendeu a hora que eu falei o que era cada um? Mais ou menos. Esse daqui significa o que você precisa reconhecer. Uhum. Repete para mim o que te deu. Coragem, alegria, Aham. vigor. Acho que o verdinho que eu fiquei, né? Como fazer? Aí deu repressão, mal-estar. Lembra da resistência? Aham. Lembra? O que você precisa reconhecer? Essa coragem que você tem, essa Uhum. alegria, esse vigor. Certo? Certo. Como? Como fazer? Quebrando a resistência? Sim. Uhum. Como é que você vai quebrar a resistência? Com coragem, com vigor. Uhum. Pensa lá, você treinando na academia, você fazendo, né? Ou fazendo, estudando para um concurso. Tá? Tá. Entendeu aí, Paula? O seu aqui foi o medo, não foi? E esse aqui? Esse daí eu fiquei em paz com ele. Fiquei Aham. alegre. Esse aqui é o que você precisa reconhecer. Esse aqui é Alegria. como fazer. Você precisa, então, o quê? Vencer o medo. Todas as vezes, conseguiram perceber que o campo é o mesmo. Uhum. A Andrea sentiu esse mal-estar e logo em seguida, né, ela sentiu um alívio. Ou seja, todos nós temos o recurso. Nós somos essencialmente potentes. Quando? Quando a gente olha para eles e reconhece. Aí, o que vai acontecer? Vai ser indiferente. Vai ser indiferente. Porque a gente sabe o que fazer e como fazer. A Andrea já identificou aqui hoje o que ela precisa trabalhar, que é o controle, né? E essa questão da história familiar, de tá, tudo. Às vezes o simples fato de falar, minha mãe era uma curandeira. Eu escolhi não ser curandeira, mas eu posso ajudar as pessoas com o Ho'oponopono. Eu posso ajudar as pessoas com a experiência que eu tenho, com a história do câncer que eu tive e de todas as terapias integrativas que eu fiz, holísticas que eu fiz. Percebam no corpo de vocês. Se isso não traz energia, entusiasmo, o seu corpo contrário. A mesma coisa é a Paula. O que precisa vencer? Né? O que precisa reconhecer? Que você tem alegria. Lembra dos outros campos, Ana Paula? Você tem alegria. Como? Olhando. Qual o problema de você sentir medo?
Não tem problema. O medo é bom, gente. O medo não é ruim, não. Né? O medo é aquilo que dá um, um senso de proteção para a gente, senão a gente vai fazendo tudo. A Marília. Conseguiu pegar aí, Marília? Conseguiu? E é indiferente por quê? Porque se você tem coragem e se você vence a resistência, as outras coisas são indiferentes. Por quê? Porque você reconhece seu valor. Você reconhece o valor da sua história, da história do seu pai, da sua mãe, das suas histórias passadas, das suas escolhas, dos seus antepassados. Falar, quando é que a gente aprende, né, a perdoar? A gente aprende a perdoar quando a gente precisa de perdão. Enquanto a gente não precisa de perdão, a gente não perdoa ninguém, não é? Isso é reconhecimento. Aí a gente consegue ser merecedor, fala, poxa, se eu conseguir perdoar, então eu mereço alguma coisa legal. Porque você reconhece quem você é. Você reconhece o que o outro é para você. Então, ficou um campo bem bonito, né? Socorro. Meu socorro travou, parece. Socorro. Oi. E você, quer falar alguma coisa? Hum, não foi manifestado nada. Está me ouvindo? Não? Sim, sim. Não, só, a única coisa que eu senti mesmo quando eu vi os bonecos foi só o frio, que eu não sei. Todas as vezes eu sinto esse frio, sabe? Eu senti o frio nas pernas, nos braços, quando entrou o branco, né? O bonequinho branco. O verde continuou também com o frio. O vermelho não senti nada. Esse frio, ele está muito ligado a um congelamento. Tem tanta dor, tanto sofrimento, está congelado aí. Precisa colocar essa emoção para fora. Precisa chorar. Então, se tem dificuldade de chorar, não sei. Lembra de uma pessoa que você amou muito e faz um exercício. Vou te passar um exercício, pode ser? Pode? Escolha uma pessoa que vocês também podem fazer, tá? Que você, pode ser viva, pode ser alguém que já foi embora, e escreva uma carta para ela, contando como você, como se fosse daqui 6 meses, entendeu? Hoje são 8 de julho, então 8 de janeiro, como se fosse dia 8 de janeiro, você contando para ela como você está em 8 de janeiro, entendeu? Escreva uma carta para ela contando exatamente tudo que está te acontecendo agora, tá? Escreve para ela, fala, olha, eu estou feliz demais, aconteceu isso, não, eu estou muito triste, eu não sei o que fazer, escreve, coloca no papel, escreve tudinho como é que você está se sentindo, escreve para ela, certo? Ah, não consegui chorar não, Cleiton. Escolhe um filme que você se lembra que você assistiu, que você chorou muito, ou então que alguém está falando assim, ah, chorei demais nesse filme. Pega esse filme, põe aí para você um tempo para você. Precisa descongelar, socorro. Precisa descongelar. Essa frieza nas mãos, nos braços, né, nas pernas. O que são as mãos? Ó, olha, o tempo todo eu falo movimentando a mão.
Você precisa das mãos para você trabalhar, para você colocar energia nisso aí que você faz. Como é que está seu trabalho? Está colocando energia? Você está sentindo? Mentira, mas tá um pouco travada ainda. Isso. Aham. As pernas. O que que são as pernas? É um movimento da gente, né, se movimentar, da gente sair do lugar. Então, saia desse descongelamento urgentemente. Urgentemente. Você já tem recurso. Você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa de oração. Você é uma pessoa que tem as suas histórias. Para que vai servir isso de você escrever? Para você se reconhecer, para você saber o que você já passou. Falar, esse aqui é o meu lugar. A minha história é essa. Bonita ou feia, a minha história é essa. Bonita ou feia, essa é a minha história. Essa é a Socorro. E se alegrar com ela. Consegue perceber, gente, que o campo é o mesmo para todas nós? O controle. Você vai falar assim, ah, não, eu não tenho controle. Sim, tem controle, não chora, não coloca para fora. Qual o problema de você chorar? Eu tenho muita dificuldade de chorar. Às vezes eu tenho que pôr um filme aqui para eu dar uma chorada, sabe? E aí só cai uma lágrimazinha, você vai falar, ah, já tá bom. Então, façam esse exercício. Descongelem. Faz e depois você me conta. Para você sentir, passar essa energia, sabe? Transmutar, mudar essa energia sua aí. Porque senão, se você não reconhecer que você é essa pessoa que passou por todas as histórias e pode chorar, e pode sentir fraca, e pode sentir sem força, você não vai se sentir uma pessoa merecedora de ter as coisas boas. Merecedora de que algo aconteça e mude. Hoje é hoje, amanhã a gente pode acordar e pode estar tudo mudado. E por que não pode ser para melhor? Para que as coisas fluam através de você. Para que você consiga fazer seus bolos, para que você consiga colocar sua criatividade de criar, de fazer novas receitas, né? Eu sei que você está cheia de ideias. Então, esses braços, e hoje eu consegui identificar quanto tempo a gente está aqui e você fala dos braços. É como se estivesse apática, como se estivesse vivendo, assistindo as coisas. Não, entra no jogo. Entra no jogo. Não é para ficar assistindo da arquibancada. É para ir lá jogar. Ok? Dá para fazer? Dá sim. Chora. Se precisar, eu te dou um belisco. Tá bem? Foi ótimo. Vou tirar uma cartinha aqui para nós e depois eu coloco lá no grupo uma cartinha para postura aí, né? Para a gente trabalhar então o nosso reconhecimento. Certinho. Vou tirar aqui. É um tarô, né? Das cartas sistêmicas. O que significa esse tarô? Ele vai trabalhar o nosso campo mórfico. O que é o campo mórfico? Morfogenético. É onde está todas as informações da nossa ancestralidade. Então, eu olho para a carta, eu tenho uma impressão. A Socorro vai ter outra, Marília outra, Andréia outra, Ana Paula outra. Mas a hora que eu ler, que eu falar o significado da carta, vocês vão falar, opa, é isso aqui. Tá bem? Então, vamos lá, pedir uma carta de postura para o merecimento. Ó, é o 7 de paus. Vou colocar lá para vocês, tá? O significado e a fotinha. Todas bem? Podemos ficar assim? Tudo bem, Socorro?
A Paula, Marília? Então tá bom, fiquem com Deus. Beijos, beijos, durmam bem. Até, gente. Obrigada.